E aí pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós iremos falar de composição de movimentos, um assunto muito importante na cinemática. A gente vai falar nessa videoaula dos conceitos e aí na próxima videoaula a gente aplica o que a gente aprendeu para a videoaula não ficar muito grande e isso atrapalhar um pouco o aprendizado de vocês, certo? Bom, a gente sabe que a velocidade é uma grandeza que deve indicar não somente a rapidez com que o corpo se move, mas também para onde se movimenta a cada instante. É uma grandeza vetorial e através do seu módulo direção e sentido, a gente consegue determinar essa rapidez e para onde ela vai se movimentar a cada instante. Na trajetória retilínea, a velocidade tem a mesma direção da trajetória. E na trajetória curvilínea, a direção da velocidade é tangente à curva em cada ponto. Então, imaginemos nesse experimento, você pegue uma bolinha e faça com que ela gire uma corda aqui, tensionando ela. Bom, a corda impede com que a bolinha saia pela tangente, mas se a corda partir, a velocidade da bolinha, que é tangente à curva em cada ponto, vai fazer com que a bolinha saia pela tangente da curva. Se for um movimento circular uniforme, a velocidade vai ser constante, o módulo da velocidade vai ser constante, e a direção da bolinha, da velocidade da bolinha, vai ser tangente à trajetória e o sentido do movimento. Então, esse é o conceito aqui que a gente aplica para o movimento circular. Falando agora propriamente de composição de movimentos, a gente tem uma lâmpada, um vagão. Esse vagão se move com velocidade Vx e quando a lâmpada cair, ela vai ter uma velocidade Vy também. Então, devido à velocidade de arrasto do vagão, a velocidade da bolinha, da lâmpada, quando ela estiver caindo, vai ser uma soma vetorial de Vx com Vy. Então a velocidade resultante aqui vai ser, utilizando o teorema de Pitágoras, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado igual a velocidade resultante ao quadrado. Ou seja, é um movimento bidimensional aqui. Beleza? A gente vai falar mais na frente de como que vai ficar essa velocidade resultante aqui quando a gente tem uma composição de movimentos, um na horizontal e outro na vertical. Bom, quando efetuamos tal composição, estamos aplicando o princípio da simultaneidade de Galileu. O movimento de um corpo pode ser entendido como uma composição de outros movimentos realizados separadamente e ao mesmo tempo, que é quando, no caso aqui da lâmpada, ela vai ter velocidade Vx e Vy ao mesmo tempo. Então é uma composição simultânea, certo? Agora nós iremos falar de dois casos para a gente poder aplicar. Nós não iremos resolver para que ela não fique muito grande e aí na próxima a gente faz os exercícios, certo? Consideremos um barco que se movimenta com velocidade própria Vb relativa às águas de um rio. Seja Vc a velocidade da correnteza das águas em relação às margens do rio, vamos determinar sua velocidade resultante Vr, ou seja, a velocidade que o barco possui em relação às margens do rio, nos seguintes casos. No nosso primeiro caso, a gente tem o barco subindo o rio. A velocidade do barco tem a mesma direção, mas sentido contrário à velocidade da correnteza. Ou seja, a correnteza vai fazer com que o barco se movimente mais devagar em relação às margens do rio. Então a velocidade resultante vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza na subida. Na descida do rio, a gente tem que a velocidade do barco e a velocidade da correnteza têm a mesma direção e o mesmo sentido. Logo, a velocidade com que o barco vai se movimentar em relação às margens do rio será maior. Então a velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza na descida do rio, certo? Na nossa segunda situação, a gente tem o seguinte: a velocidade do barco o barco se movimenta com velocidade perpendicular à velocidade de arrasto, de arrastamento da correnteza. Então, a minha velocidade resultante vai ser uma composição, uma soma vetorial da minha velocidade do barco, que está nessa direção aqui, vertical, e a velocidade da correnteza, que está aqui na horizontal. Então, Vr ao quadrado vai ser igual a Vb ao quadrado mais Vc ao quadrado, de acordo com o teorema de Pitágoras. Então, eu tendo essas duas velocidades, eu consigo determinar a velocidade com que o barco percorre, com que o barco se desloca em relação
as margens do rio. Se eu quiser calcular o tempo de travessia, eu posso utilizar as 3 velocidades, contanto que eu utilize o deslocamento correspondente a cada velocidade. Aqui eu tenho ΔT igual a AB dividido por VB, ou seja, essa velocidade nessa direção, com esse deslocamento aqui, se eu dividir o deslocamento pela velocidade VB, eu vou ter esse ΔT aqui, que vai ser o mesmo para todos os casos. Nesse caso aqui, na horizontal, eu tenho que BC e VC, que é a velocidade da correnteza. Então, se eu dividir BC por VC, eu também vou ter o mesmo intervalo de tempo, porque o tempo que ele demora para sair de A até B é o mesmo tempo que ele demora para sair de B até C, porque é uma composição simultânea de movimentos. O barco se movimenta ao mesmo tempo na direção de A até B e na direção de B até C, de modo que ele tem um deslocamento resultante de A até C. Eu também posso utilizar o deslocamento de A até C com a velocidade resultante de A até C e descobrir o mesmo intervalo de tempo, certo? Conceito muito importante aí que vocês devem anotar. Bom, pessoal, nessa videoaula foi mesmo para a gente apresentar os conceitos e aí na próxima a gente faz alguns exercícios para complementar. Beleza? Valeu!